nossos corações e luz divina em nossas mentes. O nosso tema é sobre desenvolvimento mediúnico. Vocês já tiveram algumas aulas prévias que ajudam a encaminhar bem este assunto. Nós já vimos que a mediunidade é uma faculdade natural no ser humano, não é? E nós agora vamos lembrar como é que aparece a mediunidade. Como é que ela eclode? Será que tem algum ritual? Será que há algum aviso especial? Como é que surge assim a mediunidade? Será que depende de algum local? A mediunidade, os fenômenos mediúnicos apareceram lá naquele lugar, ou naquela casa, ou naquela religião. Será que foi assim? A pessoa às vezes nem está ligada à religião, ela não tem ideia de que possa ser médium, mas ela começa a sentir alguma presença, algum envolvimento, alguma ideia, algum intercâmbio. Isso é muito acentuado. Saiu uma reportagem na revista Super Interessante, falando que para a ciência os espíritos não existem. Entretanto, muitas pessoas falam que estão vendo, ouvindo os espíritos entrando em intercâmbio com eles. Uma reportagem interessante. Então nós vemos que a mediunidade é assim. Ela surge, não depende deste ou daquele local. Nós vamos encontrar a mediunidade entre os espíritas, porque aqui nós exercitamos, não é? Mas vamos encontrar também em uma pessoa que não está muito ligada à religião, não está, mas ela é médium. Isso é uma lei divina, faz parte da sua natureza. Os espíritos existem e a pessoa tem a possibilidade de transcender o corpo, então ela começa a entrar em intercâmbio. Não depende absolutamente de idade. Há crianças que manifestam alguma mediunidade, embora a gente não deva exercitar, mas elas manifestam. E às vezes surge só quando a pessoa tem bastante idade mais, parece que o corpo ficou mais frágil, então a pessoa transcende o corpo com um pouquinho mais de facilidade. Então há pessoas em quem a mediunidade surge quando ela está com 60 anos, 65, e não é senilidade não, é mediunidade mesmo, não é? Também homens ou mulheres. Bom, houve as vestais lá em Roma e em algumas religiões eles davam preferência à mulher, não é, para as comunicações, mas em verdade homem ou mulher. E nós sabemos à luz da doutrina espírita que o espírito não tem sexo propriamente como nós o entendemos na organização física, que são os mesmos os espíritos que animam os corpos de homens e de mulheres. Aprendemos isso no Iniciação, não foi? Então, se não há diferença espiritual, por que haveria no campo da mediunidade entre homens ou mulheres? Também sabemos que a condição social não quer dizer nada. Há pessoas altamente posicionadas na sociedade, pode ser inclusive uma pessoa muito culta, ou que tenha doutorado, que seja muito experiente em algum campo de conhecimento, e ela é médium. E ao mesmo tempo podemos ter uma pessoa do povo, que não tem nenhuma cultura, e entretanto ela manifesta a mediunidade. E o fenômeno é verdadeiro e é legítimo. Então nós estamos vendo que a mediunidade não depende de lugar, de idade, de sexo, de condição social, moral. Não comentei ainda isto. Há pessoas que são médiums e a gente diz, como? Mas aquela pessoa tem uma vida desregrada, é uma pessoa cruel, ou uma pessoa que está viciada nisto ou naquilo. Como é que pode ser médium? É médium.
O comportamento moral dela não vai influir no fato dela ser médium. Vai influir no uso que ela faz da sua mediunidade. A parte moral só influi aí. E às vezes vemos uma pessoa que é realmente de costumes tão puros, uma pessoa fraterna, prestativa, e é médium também. Então a gente começa a perceber que a mediunidade não tem a ver com santidade. Tá? Então nós vamos aprendendo assim, que a mediunidade surge na criatura humana, independentemente de lugar, idade, sexo, condição social, moral, filiação religiosa. É interessante, né? Tudo que vem de Deus é assim muito democrático, né? Não se prende a grupos, não se prende a situações materiais. O que vem de Deus está ligado ao espírito imortal, não é? Mas mesmo assim, a mediunidade não deve ser forçada. Eu quero ser médium. Eu quero ser médium. E você vai forçar, sugestionar-se. Não, aí está errado. Que você se interesse. Será que eu sou médium? Vamos observar que coisas eu poderia fazer para ver se eu sou médium. Tudo bem, mas aquele objetivo, eu quero ser médium, eu tenho de ser médium, por que eu não sou médium? A outra pessoa ali por que eu não sou? Por que Deus fez isso? Não, aí nós estaremos errados, não é? Nós que temos, assim, este encargo de orientar as pessoas no campo espiritual, nós não devemos forçar a mediunidade para ninguém. Há pessoas de religiões e grupos que fazem, às vezes, banhos com certas ervas para a pessoa ficar relaxada, que toma certos remédios para ficar assim mais acessível. Não, à luz da doutrina espírita, nós não queremos forçar nenhum estado espiritual, com nenhum ingrediente, com nenhum condicionamento. Nós queremos que a pessoa esteja íntegra, lúcida, para o exercício da sua espiritualidade. Nós não vamos forçar nada, não. Não vamos forçar, mas podemos oferecer as condições apropriadas para que a pessoa experimente. Não é o que nós fazemos aqui, que vocês estão começando a fazer? Não é? Uma vez que já se prepararam um tanto, que já entendem um pouco, então vamos ver se eu sinto alguma coisa, se eu percebo alguma coisa do plano espiritual. Às vezes, porém, quando as pessoas chegam aqui à casa espírita, já aflorou nela a mediunidade, porque não depende do lugar. Então o nosso exercício favorece, mas não condiciona, não impõe. Então a pessoa às vezes já chega aqui estando produzindo comunicações, recebendo espíritos, não é? Já aflorou, mas a pessoa não tinha um preparo prévio. Que comparação a gente pode fazer para esse caso? Quem aqui sabe nadar? Bastante. Como é que vocês aprenderam a nadar? Numa piscina, com um instrutor, ou alguém jogou você na água para ver se você nadava? Você gostaria que tivesse acontecido isso? Então algumas pessoas, aflorou nelas a mediunidade, mas foi assim, parece que alguém jogou-as na piscina. E de repente ela está no meio daquela manifestação, mas é difícil para ela. Ela não entende direito o que é aquilo, o que ela pode ou não pode, o que é espírito, como é que esse espírito pode fazer isso comigo? E eu tenho sempre que receber esses espíritos? Como vai ser minha vida? A pessoa, quando aflora a mediunidade sem controle e ela não tem conhecimento, é muito sofrimento para a pessoa, é muita preocupação. Algumas acham que estão enlouquecendo, tem vergonha de contar para os outros, tem medo. Se eu falar o que eu sinto, o que está acontecendo comigo, o pessoal vai me internar, vai me pôr num hospício, não é? Acho que eu estou ficando louco. Então estas coisas acontecem. Quando
quando nós recebemos aqui na casa alguém que está apresentando fenômenos mediúnicos, percepções espirituais e não entende bem daquele assunto, está meio preocupado, está meio aflito, o que a gente faz? Nós vamos orientar essa pessoa, acalmar, dar confiança, explicar que é um fenômeno natural, como é que ela vai poder fazer. Nós vamos ajudar a pessoa. Se ela não tem o preparo prévio que seria necessário. Quem é que nós vamos colocar para trabalhar mediunicamente? Quem devemos colocar em trabalho mediúnico? Trabalho, não é experimentação. Trabalho mediúnico. Não é? Se a pessoa está apresentando perturbações e a família traz e a pessoa vem e diz assim, eu quero sarar. E me disseram que se eu vier ao centro espírita e eu trabalhar com a mediunidade, eu saro. Então, às vezes, é epilepsia. Mas eles não entendem, eles pensam que aquilo é uma coisa espiritual, que é ação de espírito. Então ele quer sarar. E para sarar da epilepsia, disseram que ele precisa desenvolver a mediunidade. Aí nós temos que explicar para a pessoa, acalmá-la. Perturbação de qualquer ordem que a pessoa apresente, nós não vamos colocar em trabalho mediúnico, não. Um vaso rachado você usa para pôr água? Não serve, não é? A não ser que se mande fazer um remendo, bem remendadinho, um conserto, né? Senão vai vazar água. Então as pessoas que não estão equilibradas psiquicamente, por esta ou aquela razão, por enfermidade, por ação negativa de espíritos, nós vamos primeiro orientar a pessoa, ajudar a pessoa a se equilibrar. Como é que nós fazemos isso? Bom, nós usamos, por exemplo, passes. A pessoa recebe passes que vão fazer o descongestionamento fluídico, vão fazer o direcionamento dos fluidos adequadamente. Fazemos orações, vibrações pela pessoa, rogando a misericórdia divina ajuda. Encaminhamento, quem sabe, de algum espírito que está assediando a pessoa, mas não fazemos ela de médium. Nós trabalhamos com os médiums, já educados e preparados, em favor da pessoa. Mas ela não funciona como médium. Ela está, vamos assim dizer popularmente, dodói. Se ela está dodói, não é para trabalhar mediunicamente. Porque o transe é um estado agudo, um estado de crise, requer tudo da pessoa. Para uma pessoa saudável, equilibrada, é normal. Mas para a pessoa que tenha problemas, não é? Vamos esclarecer doutrinariamente o que é a mediunidade, o que são os espíritos, aquilo que ela sente. Vamos dar um pouco de orientação para a pessoa. Então, se ela apresenta perturbações, nós não a vamos colocar no trabalho. Mas vamos colocar no trabalho, vamos convidar quem estiver saudável, equilibrado, esclarecido, conscientizado doutrinariamente. Porque a seara do bem, ela precisa dos médiuns. É uma função importante na seara espiritual. Naturalmente, se nós sabemos, observamos que a pessoa tem realmente condições de mediunidade, nós não vamos querer que aquela mediunidade se perca, sem prestar serviço, sem ser bem canalizada. Mal comparando, só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Uma pessoa demonstra uma voz lindíssima, potente, gostosa de ouvir. Que voz agradável! Mas a pessoa não vai aprender canto. O que ela poderia produzir aprendendo canto, ela nunca vai chegar a produzir. Ela vai ficar naquelas produções comuns. Então, se a pessoa tem condições mediúnicas, é algo importante, valioso. Nós vamos convidar a pessoa, procurar abrir campo para a pessoa, estimular a pessoa a cultivar a sua faculdade, a trabalhar com ela. Sinais precursores.
Como é que será? O doutor Nubor perguntou para mim há muitos anos atrás, o doutor Nubor Facuri, como é que nós espíritas identificávamos quando uma pessoa estava assediada espiritualmente, com maus espíritos, perturbada. E eu não sabia como responder a ele, porque é uma coisa que a gente faz meio prático. Alguns médiuns sentem os fluidos, captam algum pensamento, mas quem não é propriamente médium, como é que sabe se a pessoa está assediada, perturbada por um espírito? E eu pensei um pouquinho e depois disse para ele, sabe, doutor, é que as pessoas quando estão sob a influência de um espírito perturbador, elas têm um facies que a gente já reconhece de prática. Não é que ninguém propriamente nos ensinou, é que a gente atende os casos, atende um hoje, atende outro, atende muitos e atende os médiums, as pessoas que estão em serviço. Então a gente costuma perceber através da pessoa, da fisionomia, quando ela está sob a influência de espíritos que passam aquela impressão de agressividade, ou de tormento, ou de instabilidade. Não é a pessoa normalmente, é porque ela está sob a influência de espírito. E isso a gente aprende a reconhecer de um modo prático. Tá? E foi o que eu pude explicar para o Dr. Nubor naquela ocasião, não é? Bem, mas a gente nota sinais precursores, só que é uma dificuldade para definir bem. Porque os mesmos sinais que a gente nota na mediunidade que está começando, nós notamos também em algumas enfermidades. Às vezes é enfermidade, às vezes não é não. Então como é que nós podemos distinguir? Quando, por exemplo, a pessoa diz, mas eu vejo espíritos, eu vejo pessoas que já não são deste mundo. E a gente conversa um pouco com a pessoa, como é que você vê? Como é que a pessoa se apresenta? Eu vejo e ouço, ela me fala. O que fala para você? Então, conforme a pessoa vai dizendo, a pessoa não é espírita. Nós somos. Nós conhecemos doutrina, conhecemos manifestação de espíritos. Ela não. Ela está na prática. Ela está vivendo. Então ela começa a dizer como é o espírito que ela vê, o que sente, o que o espírito falou. E a gente identifica. Isso realmente é uma manifestação espiritual. Ela não está sofrendo uma alucinação. Ela não está sofrendo um desequilíbrio mental. Não, não. A pessoa está me falando exatamente aquilo que a gente constata nas reuniões mediúnicas, com médiuns educados, com médiuns seguros. Então ela vê, ela diz, eu vi uma pessoa, sabe, eu nem a conhecia, mas eu vi a pessoa, era assim, 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 estava vestida deste modo, e ela me falou isto assim, assim. E aí depois comprovou com as pessoas que era realmente o parente de alguém, conhecido de alguém. Então ela não está nem louca, nem desequilibrada. Ela está sendo intermediária, não é? Vidência, audição. Às vezes a pessoa não é que ela propriamente vê ou ouve, mas ela é envolvida pelo espírito e ela começa a falar ou a escrever. E ela às vezes não sabe nem o que está escrevendo, depois é que ela vai ler o que ela escreveu. E quando fala, depois dizem, você falou isso assim, assim. Falei, ela não lembra mais. Então a gente nota que a pessoa está sob envolvimento de espíritos. Produz alguma coisa verídica, interessante, importante. Importante que eu digo não quer dizer que o espírito está falando coisas maravilhosas. É importante porque comprova a existência e a imortalidade e a comunicação dos espíritos. Isso é muito importante para a humanidade, não é? Também acontecem, às vezes, efeitos físicos, efeitos no campo material. Mas é interessante que sempre onde a pessoa está. Porque a pessoa é que fornece o ectoplasma, ela não sabe disso. Mas ela emana um determinado fluido com o qual os espíritos podem movimentar a matéria, produzir efeitos na matéria. Então, nesse caso,
Quando começa a acontecer tudo isso, ela diz, olha, onde eu vou acontece alguma coisa, queima uma lâmpada, porque cai não sei o que lá, ninguém mexeu. Então a gente começa a perceber que a pessoa é o centro, que ela emana fluido e espíritos estão utilizando sons, luzes, movimento de objetos. Mas como dissemos, no início, não é muito fácil distinguir as manifestações verdadeiras das perturbações. Vamos fazer um estudo. Se não tiverem causas orgânicas, o que nós vamos falar agora pode ser indício de mediunidade, de presenças espirituais. Porque a mediunidade é justamente essa capacidade que a pessoa tem de transcender o físico e perceber espiritualmente, perceber como espírito que ela é, não é? Então a pessoa às vezes sente uma presença. Não é aquele probleminha só que às vezes a gente vê uma sombra aqui e a gente olha. Não, às vezes era a cortina que estava ali, às vezes é um objeto qualquer e que a gente está vendo com o canto do olho e que a gente não definiu direito, então a gente quer ver. Não, isso não quer dizer que tinha algum espírito ali. Não. Mas é quando a pessoa sente uma presença. Não é que ela está vendo, mas ela sabe que há alguém ali. Vocês já estão em que fase do desenvolvimento? Não começou. Ainda não começou. Vocês vão ver que uma das fases é essa, é a percepção da presença. A presença pode ser sentida em outro cômodo, inclusive? Vamos cortar uma sala, um médium e sente presenças em outro. Pode, não é assim tão usual, mas pode, porque há uma ligação do espírito para com a pessoa, do médium para com o espírito, ou vice-versa. Então há uma ligação entre eles. Não dá para explicar porque vamos entrar em muitos casos. Pode ser com ajuda espiritual, que está te indicando, olha, aí tem alguém. Você não está vendo, não sabe, mas em tal lugar tem. Então não é só que você está percebendo, alguém está te avisando da presença. Então, às vezes o fenômeno é mais elaborado. Mas vamos dizer, sentir uma presença. Bom, que não seja o nosso medo, né? A nossa sugestão. Eu tenho medo de espírito. Disseram que tem espírito. Será que tem um espírito aqui? Eu acho que tem. E o curioso é que as pessoas, em vez de pensarem nos bons espíritos, no anjo de guarda, só pensam em espírito mau. Por quê? Não é? Bom, mas então a pessoa, ela sente, percebe que há uma presença. É como nós, às vezes, encarnados, não é? Às vezes nós não vimos, mas chegou alguém e a pessoa está lá atrás. E a pessoa quer conversar conosco. E ela está mentalizando a gente. É provável que a gente sinta. Não é espírito desencarnado nenhum, mas é um espírito. E nós somos sensíveis à onda mental, à emanação fluídica. Nós podemos sentir. Também de encarnado, podemos sentir. Né? Então é isso que o médium que está começando às vezes sente. Eu sinto presenças, eu sei que eu não estou sozinho, certo? Eu não tenho medo, às vezes ele tem, né? Mas às vezes ele diz assim, não tenho medo, mas aquilo me incomoda. Eu não chego a ver, mas eu sei que tem mais alguém. Isso incomoda a pessoa, né? Sono profundo demais. Bom, pode ser que a pessoa esteja cansada, isto, aquilo outro, mas não é. Não é. A pessoa tem uma tendência a dormir, não quer fazer nada, não se interessa por nada, que sonolência já é uma influência espiritual muito dominadora. Isso não é bom. Nós não encarnamos neste mundo para ficar dormindo. Nós temos tarefas, um programa de progresso, de desenvolvimento. Como ter um sono, ficar aniquilado? Há pessoas que dormem o dia todo, se deixar, e a noite toda. É doentio isso. Mas não é doente, às vezes, do corpo, mas é uma doença espiritual, está mal assistido.
E aquele espírito está anulando a vida da pessoa, comandando, causando aquele mal, não é? Desmaios e síncopes inexplicáveis. A pessoa tem um desmaio, vai ver, não é labirintite, não é nenhum problema orgânico, não é pressão, mudança de pressão, nada, tudo em ordem. Mas de vez em quando ela apaga, ela desmaia. Não pode. Então, muitas vezes é a aproximação do espírito que causa uma diferença de vibração e a pessoa desmaia, tem uma síncope, não é? Sensações ou ideias estranhas. A pessoa é normal. Às vezes sai de casa muito bem, vai trabalhar, e às vezes no ônibus, de repente ela muda. E vem umas ideias absurdas, coisas estranhas. Ela está lúcida, ela notou as ideias, ela captou as ideias, ela não gosta, mas aquilo interfere nela. Ela quer estar bem, pensando nos seus afazeres, mas aquela onda mental, aquela sensação foi muito forte. Então ela nota isso, muda repentinamente de humor. O médium, nesse começo, porque ele não está canalizado, ele não está bem equilibrado, o que acontece? Vai a uma festa, muita gente, daí a pouco a pessoa está doente, está sentindo mal, desmaia, estava alegre, ficou triste, está no meio da festa e está triste, está querendo chorar. Como é que é isso? Pegou um clima. Ela canalizou alguém no meio daquela multidão. Se for a um cemitério, todo mundo vai ao cemitério, vai a velório, tudo, conversa, ri, brinca. Mas se for essa pessoa nesse começo que não tem equilíbrio, mas tem sensibilidade, meu pai, ela já capta alguém, já vem acompanhada com alguém. Ela foi feita para sentir. Só que ela ainda está na fase só do sentir, ela não canaliza, ela não encaminha, ou ele não evita, ela ainda não sabe como fazer, não é? Então às vezes chora, por que você está chorando? Eu não sei, mas não é propriamente uma angústia, eu não sei, eu estou chorando. Às vezes é uma emoção até boa, vem algum espírito amigo, se acerca, não é? Com aquela amizade, com aquela vibração, mas a pessoa não sabe o que é isso. Por que eu estou assim? Ai meu Deus, eu choro. E começa a chorar e não para de chorar. Então são essas mudanças de humor, não é? Sensação de inchar, dilatar. Quem aqui já sentiu? Sensação de que está se inchando, né? Vai indo lá para o alto, está se expandindo. É realmente o perispírito, o corpo espiritual, que está se expandindo além do corpo. E a percepção sua é espírito. Então por isso que você sente que você está lá no alto, não é? Ou que a sua mão está aqui, minha mão está aqui. Não, mas eu estou sentindo minha mão aqui. Então essa mudança, como se fosse um balão alemão. Adormecimento, formigamento de braços e pernas. Por isso que a gente diz, quando vocês se preparam para o exercício mediúnico, para o trabalho mediúnico, acomode bem o corpo. Porque às vezes você fica com a perna cruzada, com o braço mal posicionado, e isso vai causar formigamento, mal-estar, mas não é mediunidade, não tem nada a ver com manifestação de espírito. Então por isso que a gente acomoda bem o corpo, para não pensar no corpo, para ele não atrapalhar. Mas quando há uma aproximação de espírito, justamente porque a vibração do espírito é diferente da nossa, são dois tipos de vibração diferente, vai causar alguma reação no organismo nosso. Não é o nosso modo natural. Aquela vibração está diferente, né? Então a gente pode sentir adormecimento, formigamento de braços e pernas, pode sentir um arrepio. Acho que eu estou com frio. Está nada, está tão quente. É aquela presença espiritual, diferença de fluidos que causou isso. Tremor, palpitação. A pessoa vai para o médico, eu acho que eu estou sofrendo do coração.
De repente me dá aquela palpitação. Depende, às vezes é a aproximação do espírito que causa isto. Bom, naturalmente que isto ocorre com as pessoas que possuem mediunidade e ainda não canalizaram bem, não a exercitaram, não a educaram, não é? E quando acontece da pessoa sentir coisas assim, muita gente diz assim, vá ao centro, você precisa sentar à mesa mediúnica e dar comunicação, aí você fica bem. Não é exatamente isso. Não é, não. Nós não queremos que vocês, quando chegaram à casa espírita, nós dissemos para vocês sentarem à mesa e dar comunicação? Claro que não. Não é? Não. Desenvolver a mediunidade, nós falamos desenvolver a mediunidade porque é um termo que já está consagrado. Mas sabem, quem é que desenvolve em verdade? Não é a mediunidade já está lá. É como a voz já está lá. Mas a pessoa aprende a trabalhar com a voz. Como colocar a voz, como usar o diafragma. Então ela aprende uma porção de coisas para trabalhar com a voz. Assim também o médium. Desenvolver a mediunidade é a pessoa apurar e disciplinar a sua sensibilidade espiritual. Mas como o termo já está consagrado, dá a impressão que a mediunidade vai crescer, vai desenvolver. Não, ela já é. Você é que vai se desenvolver no uso da sua mediunidade, não é? Vai aprender a empregá-la com as melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. É aí. Se a gente não orientar dessa maneira, a pessoa pode fazer mau uso da sua faculdade. Ela pode começar a empregar para adivinhar o futuro, para saber o que está acontecendo com o vizinho, para bisbilhotar a vida alheia, sei lá para o quê. Se ela não tiver orientação, para que será que ela vai usar a mediunidade? Olha que interessante, eu estou aqui, mas eu posso captar os pensamentos ali na casa vizinha. O que será que eles estão conversando lá? Que bobagem, não é? Mas se a pessoa não tem uma ideia do que é a sua faculdade, para que serve, se ela não tem uma orientação espiritual boa, ela pode ficar querendo usar a mediunidade para coisas tontas, prejudiciais, ou então ela se torna aquela pessoa que vai num lugar e se sente mal, vai no outro lugar e se sente mal, fica diferente, né? Vai num lugar, fica esfuziante, dá até vexame, vai no outro lugar, fica macambúzio, fica emburrado num canto, fica esquisita. São coisas desagradáveis, situações difíceis para a pessoa e para aqueles que a cercam. As pessoas que convivem com essa pessoa dizem assim, mas que isso? Eu não entendo você, está sempre difícil. Uma hora está lá na altura, outra hora está no problema. Nunca está bem, em todo lugar que a gente vai, começa alguma coisa a te incomodar. Começa a dar problema na família, para a vida da pessoa, só porque ela não está com a sua mediunidade bem canalizada, ela não está entendendo bem o que é aquele processo, não é? Então, o desenvolvimento mediúnico abrange providências doutrinárias, técnicas e morais. À luz do Espiritismo é assim que a gente vê. Desenvolver o médium, preparar o médium, requer providências no campo doutrinário. E médium tem que aprender Espiritismo? Tem, porque é o Espiritismo que explica o que é a mediunidade. Só o Espiritismo vai nos dizer o que é o universo, o que sou eu, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou depois, eu e os outros seres. Nós somos criaturas que evoluem, nós somos regidos por uma lei de causa e efeito. Quem é que vai ensinar isso para nós? É o Espiritismo. Senão a pessoa tem uma porção de percepções e não entende nada, não está entendendo nada, não é?
Intercâmbio mediúnico. A gente chega num encontro entre quem está aqui na Terra e quem é do outro lado da vida. Olha, o pensamento pode agir sobre os fluidos e provocar sensações. Muito bem, então é assim que a gente tem que agir. Olha o pensamento. A natureza dos espíritos. Espírito não é demônio, também não é anjo. É um espírito mais ou menos evoluídos. Como é que eles se sentem do lado de lá da vida? O que eles fazem do lado de lá? Porque eles têm que ficar eles para lá e nós para cá? Por que Deus deixa misturar? Por que eles podem interferir na gente? À luz do Espiritismo a gente vai conhecendo como eles são, até que ponto eles podem interferir ou não. Perispírito, corpo espiritual. Eu sempre me recordo que uma companheira na prefeitura estava muito aflita, sofredora, porque ela achava que ela estava morrendo, que ela ia morrer logo, porque ela se sentiu fora do corpo, ela se sentiu saindo do corpo, era desdobramento. Ela não sabia que ela possuía um corpo perispiritual. Ela não sabia que ela podia se ver distante do corpo, que ela estava encarnada, mas que em certos estados de emancipação parcial, ela podia estar à distância e observando o próprio corpo. Então, quando ela teve essa sensação, quando ela teve esse fenômeno, ela pensou que ela já estava deixando o corpo e que logo, logo ela não voltaria mais. Olha que tolice! Se não for a doutrina espírita esclarecendo, as pessoas sofrem muito com os fenômenos que se dão com elas, não é? Nós vamos aprender também tipos de mediunidade, porque às vezes assim, mas eu queria ser um médium vidente, mas eu queria. Por que eu não vejo? O Espírito vem, ele me envolve, o Espírito falou, mas por que eu não vejo o Espírito? Eu queria ver. A gente vai então explicar a diferença das percepções espirituais, os tipos de mediunidade. Então esta é a parte doutrinária, tem muito que aprender, mas muito, a vida inteira. E a parte técnica? A parte prática. Já existe alguma informação que favorece. À luz do conhecimento espírita, a gente aprende uma série de coisas. Por exemplo, o que vocês vão fazer? Distinguir os espíritos pelos fluidos. Eu não tenho um olfato muito apurado. Dizem que os homens têm um olfato mais apurado que a mulher, não é? Então o homem distingue muito no cheiro da comida, perfumes, cheiro das pessoas, não é? Mas nós vamos aprender assim a procurar perceber o tipo de fluido que o espírito emana. Como é esse fluido? É suave? É intenso? É agitante? Ou é muito calmante? Conforme o espírito, o que ele pensa, o que ele sente, ele emana um tipo de fluidos. E nós vamos tentar exercitar, reconhecer os espíritos pelos fluidos. Quando é um espírito bom, o fluido pode ser 3, 4 tipos, mas é sempre assim. Agora, se é um espírito sofredor, rebelde, agressivo, o fluido dele é pesado, causa uma agitação na gente. Então nós começamos a distinguir os espíritos pelos fluidos, mesmo que a gente não os veja, mesmo que eles não falem nada, mas nós estamos distinguindo pelos fluidos. Essa é uma prática. Como concentrar e desconcentrar. Se a pessoa não sabe que ela pode desconcentrar, o espírito estabelece uma ligação com ela e a pessoa fica lá, sofrendo o que o espírito quer, e está falando, e está se mostrando, e eu estou aqui, e esse espírito está aí. Não, corta isso, muda o pensamento, faz uma prece, ocupa a mente em outra coisa, pronto. Mas a pessoa não sabe, e fica às vezes sofrendo a pressão do espírito, não é? Porque ela não sabe como concentrar e como desconcentrar. Porque há horas que nós queremos concentrar para sentir, para intermediar, para acolher os espíritos. Isto é uma providência divina, que a gente possa intercambiar os espíritos, tem um propósito superior necessário. Então, nós às vezes queremos nos concentrar para o trabalho.
mas às vezes não. Entender o desdobramento, a saída do corpo, a expansão perispiritual, não é? Se não acontece que a pessoa está no começo, começa a sentir que ela... eu estou indo embora, me segura. Que segura nada, é você com o pensamento, não é? Então, entender o que é o desdobramento, controlar-se nas manifestações. Lembram aquele episódio que muita gente conhece, que o Chico Xavier estava no avião? Eu acredito que não era o Chico. O Chico às vezes contava história divertida, como se fosse sobre ele, mas era para passar uma lição, não é? Então o Chico disse que um dia estava no avião e que o avião começou a balançar muito, e todo mundo ficou assustado, ai meu Deus, e ele também começou, ai valei-me Nosso Senhor, né? E aí apareceu o mentor dele, Emmanuel, chegou e disse para ele, escute, por que o senhor está agindo dessa maneira? Porque eu acho que eu vou morrer. Ah, o senhor acha que vai morrer? Eu acho. Olha, o senhor não está vendo como está o avião? Nós estamos aí numa turbulência tremenda, estamos em perigo. Ah, o senhor acha que vai morrer? Eu acho. Então morra com educação. Porque a gente já morreu tantas vezes, tantas encarnações. A gente já morreu e já reencarnou muitas vezes. Já dá para morrer com educação. Não é? Então, controlar-se nas manifestações. Na casa espírita, que está bem esclarecida, orientada, os espíritos vêm, às vezes choram, às vezes reclamam, às vezes querem falar alto, querem se movimentar, mas os médiuns são equilibrados, eles são senhores de si, eles permitem só alguma coisa. A gente não escuta gritaria num centro espírita. Olha lá, a reunião, você está escutando? Olha lá, é coisa do demônio. Olha lá as coisas que estão falando, os palavrões que estão falando. Não, médium espírita não. Certo? Então, ele aprende a controlar-se nas... Mas eu estou sentindo, está muito difícil. Exercita, calma, vamos lá. Analisar o resultado, termina a comunicação e afinal de contas, o que é que nós aprendemos disso? Qual o objetivo? Foi bom? Que tipo de espírito era? Como podemos fazer? Numa próxima vez, como devo agir? A gente vai aprender, certo? Agora, quando a gente começa esses exercícios práticos, às vezes, nesse comecinho, parece que a gente mexeu em casa de marimbondo, porque a coisa acentua. A pessoa diz assim, eu vim ao centro para acalmar isso, agora ficou mais forte. Espera lá, tornou-se mais intenso. Porém, tornou-se intenso na hora certa, no momento do exercício e não em qualquer instante. Está intensificado porque é a hora do trabalho. Você está exercitando porque esses espíritos tiveram permissão e estamos com amparo espiritual para lidar com eles. Mas você não precisa ter a preocupação que isto aqui agora vai canalizar, você vai adquirir experiência e com o tempo você não sentirá tão fortemente. Até alguns médiuns dizem assim, parece que a minha mediunidade era mais forte no começo. Era porque a pessoa sentia, se entregava, vivenciava demais. Agora ela já está num outro estágio, não é? Não é que ela não sinta, mas ela tem outro equilíbrio. A moral. Moral é muito importante para o intercâmbio mediúnico. É a moral, a boa moral, que dá ao médium segurança no seu labor mediúnico. Porque é a única autoridade que os espíritos respeitam. É a autoridade moral. Mas então eu não tenho. Não dá para começar os exercícios não, hein? Como? Autoridade moral? Quem sou eu? Eu não, tem hora que eu brigo, tem hora que eu faço isto ou aquilo. Eu não sou santo não.
Não, nós não vamos aguardar santidade para poder exercitar a mediunidade. Não é isso, não é isso. Nós não podemos esperar que a gente esteja perfeitamente equilibrado para começar uma experiência. Também não é assim. Então, o que é que nós estamos querendo quando falamos da moral? É preciso que a pessoa tenha um razoável equilíbrio psíquico. Sincero esforço para bem proceder. Por isso que a gente não começa os exercícios mediúnicos enquanto a gente não falou para vocês de Deus, da existência dos espíritos, do porquê estamos aqui, da caridade, do começo da mediunidade, do objetivo da nossa vida, da reencarnação, de livre-arbítrio e progresso. Tudo isso vocês já ouviram. Então, esclarecidos pela doutrina espírita, mesmo que vocês não viessem para o curso de mediunidade, vocês nas suas vidas já estão procurando equilibrar-se, evitar certas coisas, cultivar os bons sentimentos, ou não estão? E isso não dá autoridade moral para vocês diante dos espíritos desequilibrados, cruéis, vingativos, viciosos? Não dá? Claro que dá. Nós não precisamos ser um santo para poder lidar com os espíritos, mas nós precisamos estar conscientizados do bem, o desejo do bem, nos esforçando por sentir e pensar e agir melhor. Aí os espíritos têm que respeitar. Eles sentem. É uma autoridade que eles sentem, uma vibração. Os nossos fluidos, a nossa onda mental é melhor que a deles. Porque eles ainda não querem o bem. Eles ainda não estão disciplinados. Eles ainda não estão esclarecidos. A palavra não é correta, mas só para a gente ter uma ideia. Eles estão em estado selvagem. E nós estamos civilizados um pouquinho. Certo? No campo moral. Eles estão com os instintos comandando. E nós estamos com a razão, querendo equilibrar, buscando o melhor, nos evangelizarmos. Isso dá autoridade moral. Nós queremos o bem para nós e para eles. Nós não estamos contra eles. Nós não estamos brigando com eles. Nós estamos buscando paz e progresso para nós e para eles. Então temos autoridade moral. Não precisa ter medo ao lidar com os espíritos. Você só precisa estar com o pensamento em Deus, o desejo do bem. Ou será que a gente ia começar um trabalho de intercâmbio com os espíritos se não houvesse segurança? É dentro da própria lei divina. Tudo que Deus faz é bem feito. E existe uma margem de segurança normal. Só quando a gente ultrapassa essa margem de segurança é que nós causamos alguma coisa. Mas aqui nós não estamos com objetivo nenhum egoísta, materialista. Não, nós estamos procurando a espiritualidade, servir, aprender. Nós temos uma equipe espiritual que nos dá uma assistência. Então não há por que ter medo. Nós temos às vezes medo por causa dos nossos condicionamentos. Nós aprendemos anteriormente sobre demônios, sobre perigo. Essas coisas são perigosas. E isso ainda está lá no nosso subconsciente. A gente só vai perder isso quando a gente exercitar a mediunidade com segurança, com proveito, com progresso, alegria de realização. Aí depois a gente diz, que tolice, não é? A gente tinha tanto medo. Não há razão nenhuma para ter medo. É porque era desconhecido para nós. Mas agora nós conhecemos e trabalhamos com segurança, não é? Precisamos de um certo preparo doutrinário. E aí a gente procura um ambiente propício e seguro, um centro no qual as pessoas estão interessadas na fraternidade, na boa moral,
não só no fenômeno mediúnico. Então é nessa casa que a gente vai tentar exercitar, não é? Indispensável reforço pela reforma íntima, vigilância. Vigilância. Jesus dizia: vigiai e orai. Recomendação de Jesus. Porque é tão maravilhoso que Deus nos criou, seres inteligentes, que podemos fazer tanta coisa e ainda entrar em convívio com os nossos irmãos libertos do corpo. Deus não nos deixou separados, Deus deixou providencialmente uma comunicação maravilhosa que dá a convicção da continuidade da vida, que explica muito porquê e para quê. Isto é maravilhoso, mas nós precisamos vigilância e oração. Vigiar quer dizer estar atento. O que eu estou sentindo? Por quê? É bom? Agora é oportuno? Sim? Não? Faço? Não faço? A nossa vigilância. Estamos prestando atenção. E nós elevamos o pensamento, buscando a sintonia com as regiões mais altas. Eu estou sentindo aqui uma presença muito ruim. Eu acho que esse espírito quer me maltratar. Se ele pudesse, ele me matava. Ai, que medo. Eleva o pensamento. Busca com a faixa lá para o alto a misericórdia divina. O que Jesus ensinou? Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E você, em vez de orar, você fica pensando no espírito e dando força para ele. Porque ele está aí. Porque ele vai fazer isso. Porque eu estou me sentindo... você está fortalecendo ele. Eleva o pensamento a Deus, a Jesus, vibra para o bem. Daí a pouco você vai perceber que ele não pode nada. Ele só podia porque você deixava. Você mudou a sintonia, ele já não te atingiu mais, não é? Vigilância, oração, boa conduta, caridade. Caridade não é só para ser bonzinho. Caridade não é para fazer barganha com Deus. Caridade é abrir o coração para o semelhante. Quando você faz isso, naturalmente você já atrai espíritos benévolos que querem ajudar as pessoas. Porque você abriu o coração para prestar atenção ao próximo, ver o que você pode fazer. Os espíritos que querem ajudar a pessoa já se aproximam de você. Então você tem um acompanhamento superior, não é? Assistência espiritual não vai faltar. O nosso desenvolvimento da mediunidade, o nosso exercício mediúnico é seguro, é promissor, é algo assim que quando depois a gente conseguir esse aprimoramento da nossa sensibilidade, o nosso intercâmbio, nós vamos ficar cada vez mais felizes, cada vez mais agradecendo a Deus. Porque a maioria das pessoas não vê, não ouve, não sente nada da vida espiritual. Vocês já imaginaram passar a vida inteira sem sentir nada da vida espiritual? Aí a pessoa acaba achando que nós somos só uns animais, nós somos só um corpo. Não existe nada de vida espiritual. Como a vida fica pequena, como ela diminui. Ela é grandiosa, ela é ampla, ela é sublime, ela é obra divina. Mas nós estamos aqui, com tapa-olho. Só vemos o que é material. Mas mesmo que a gente não seja médium, trabalhando com a mediunidade, observando os companheiros, sendo elemento de sustentação, nós vamos aprender muito, sentir muitas coisas. Nós vamos ter uma sensibilidade e um conhecimento que as outras pessoas não têm. Em algumas religiões, felizmente, eles também cultivam a oração, sintonia espiritual, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas aí fora, elas sabe, você crê em Deus? Eu acho que tem Deus, né?
Agora, mas você crê mesmo? Como que é o lado de lá? Ah, não sei, não. Acho que morreu, acabou. Não. Ninguém voltou para contar. Não é assim que o pessoal fala? Nós não vamos ter esse pensamento, porque nós vamos saber que eles voltaram para contar, sim. E aprendemos muito com o que eles contaram sobre a situação, a continuidade da vida. E nos ajudou, nós aprendemos com eles a uma conduta melhor. Nós vimos por que um espírito estava passando por tal situação. Às vezes o espírito não é propriamente mau, mas ele está do lado de lá, ele se sente sofredor, ele se sente sem um encaminhamento, ele não sabe o que fazer da vida. O que é isso que eu estou sentindo? Mas por que eu estou aqui? Como é que eu cheguei aqui? Ele não entende nada. Falta para ele um conhecimento espiritual. Se ele fosse um espírita de trabalho, de serviço, não quero dizer que fosse uma pessoa melhor que os outros, não. Mas quando ele sentisse assim algo diferente, interessante, parece que eu estou falando com minha família não me ouve mais. O que está acontecendo? Será que eu desencarnei? Se eu desencarnei, o que é que eu tenho que fazer? Misericórdia, Senhor, que a tua bondade seja sobre mim, mostra-me o caminho. O próprio espírito desencarnado já estaria orando e buscando encaminhamento, mas eles não sabem. Então eles ficam se demorando, sofrendo, desorientados. É ignorância, só ignorância. E essa ignorância nós não teremos. Nós estaremos mais experientes de quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, como devemos agir e para onde iremos depois. E o desenvolvimento mediúnico, esses exercícios, são excelentes para isso. Eu não sou propriamente médium, é médium ostensivo. E acontece que trabalhando com os médiums, eu aprendi tanto, eu tive tanta oportunidade de sentir o espírito falando através do médium. Eu não ouvia, mas eu estava ouvindo ele conversar comigo através do médium. E aprendi com as experiências dele. Então, trabalhar com a mediunidade, mesmo não sendo, porque algumas pessoas dizem, mas o que é que eu vou fazer lá? Eu não sou médium. Algumas pessoas dizem, não sou médium. Mesmo sem sermos médiums, temos muito a aprender e nos beneficiarmos com os exercícios mediúnicos. E neste ponto eu me lembrei, Paulo Andrade é um companheiro nosso. Atualmente ele trabalha numa outra casa. E ele, quando terminou a iniciação, eu disse, bom, agora você vai para o 2º ano, que é exercício sobre mediunidade, conhecer mediunidade. Ele disse, não quero não. Mas por que você não quer? Eu não sinto nada, não vejo nada, nunca me aconteceu nada. Para que eu vou num estudo sobre mediunidade? Para mim não interessa, não tenho nada a ver. Nós dissemos, olha, mas o espírita precisa saber da mediunidade para trabalhar com ela, para orientar os outros. Faz parte do conhecimento espírita. E é um encadeamento. Primeiro iniciação, depois é o estudo de mediunidade. Eu tenho que ir? Tá bom, então eu vou. Para surpresa dele, no 2º mês que ele estava lá, florou a mediunidade nele. Era médium e não sabia. Certo? Então, muitas vezes, alguns de vocês que acham que não têm mediunidade, de repente vão ter uma surpresa agradável, não é? Alguma pergunta? Eu passei do horário. Sim. Como que a senhora poderia explicar o seguinte, uma pessoa que tem mediunidade, mas não segue, não acredita e nem nada. Mas minha mãe dizia que era assim, tinha uma mediunidade perfeita, visão, mas acontecia o fenômeno, daí 5 minutos ela já esquecia, não tomava conhecimento, mas era perfeito. Certo. Pois é. É aquele caso que nós dissemos, a pessoa tem voz bonita, mas não estuda canto. Aí depende da pessoa se interessar ou não. Mas essa mediunidade que funciona naturalmente, não causa perturbação, ela existe. Eu tinha amigos
católicos que eram médiums e funcionavam como médium em determinado momento, mas o resto eles não se preocupavam. Eles encaravam com naturalidade, mas não usufruíam o mais possível da sua mediunidade. Tudo bem. Tem culpa, né? Porque não se sabe, não acredita, não sabe nada sobre isso. Eu não creio que a pessoa não acredite, porque ela vê, mas ela não está muito interessada nisso. Ela não está muito interessada. A vida dela está ainda mais preocupada com o dia a dia, com as coisas corriqueiras. Então aquele espírito ainda não despertou. Mas já tem algum merecimento, porque a gente nota que ele consegue funcionar com a mediunidade sem se desequilibrar. É meio natural neles. É menos mal, mas que poderia produzir melhor se tivesse um conhecimento. Diga. Olhe, certamente a nossa encarnação, quando temos condição para isso, quando já temos desenvolvimento para isso, quando não estamos compromissados e perturbados e complicados com resgates difíceis, nós podemos talvez programar, solicitar. Mas os amigos espirituais que nos dirigem, certamente vão nos ajudar nessa hora da escolha, não é? Porque é um tipo de experiência, é um tipo de prova. Será que eu podia trabalhar nesse campo? Vai ser útil para mim? Então os amigos espirituais, quando vão fazer a programação do organismo, eles favorecem isto. Na hora da reencarnação, puxam o genes mais adequado, não é? Que permita a expansão perispiritual no corpo, para que a pessoa possa trabalhar com a mediunidade. Certo? Se houver uma necessidade, um aprendizado, alguma coisa a realizar. Mas isso é tão... Como é que nós podemos saber agora de lá do plano espiritual? Não sabemos. Agora, se a pessoa possui a mediunidade ostensiva, não precisa perguntar. É evidente que ela tem tarefa a fazer com essa mediunidade. É a mesma coisa que nós. Nascemos com inteligência, não estamos perturbados, desequilibrados, nós temos capacidade de usar o nosso raciocínio, é para usar bem. Você tem o seu raciocínio livre, não está comprometido, use bem. É para usar, não é para ficar flanando aí. Certo? Mais alguma perguntinha? Obrigada. Matar a vontade. Sim. A senhora usou os termos aí, as duas ou três vezes, eu achei muito importante. A senhora falou que o médium tem que aprender a canalizar esses fenômenos. O que seria assim, esse canalizar? Os americanos falam muito channeling. Quando eles canalizam, eles sintonizam com o espírito. Não é? Então eles dizem que eles estão canalizando. Quando nós colocamos as nossas potencialidades a funcionar adequadamente. Então, por exemplo, eu quero exercitar a vidência. Então eu me acalmo, me tranquilizo, eu rogo a Deus e fico atenta para ver se eu percebo alguma coisa. Eu estou procurando canalizar. Assim como eu estou, por exemplo, com os meus olhos físicos, eu estou canalizando, eu estou vendo o que é que eu vou preferir ou preciso olhar. Eu estou canalizando. Agora eu vou canalizar a minha vontade espiritual e a minha faculdade espiritual. Eu vou canalizar para com os espíritos. Por exemplo, neste momento que os espíritos necessitados vão se comunicar, se eu puder ajudar, meu Deus, que a tua misericórdia consinta. Quem eu posso ajudar? Que a tua sabedoria, Senhor, me encaminhe esse espírito. Eu estou canalizando. Certo? Muito bom. Obrigada, então.